Boa noite, queridos, queridas. Eu estava sentindo falta do nosso fundo musical aqui. Agora deu para ouvir ele fora. Eu quero pedir mais uma vez você prestar bastante atenção no que Deus tem para falar. O fundo musical é só para dar um brilho, só para ajudar a gente a se concentrar no que é essencial. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que foi uma grande alegria para mim estar com vocês nessa data. E o pastor Flávio, Carla, as meninas, são do nosso coração, pessoas que nós amamos, aprendemos a amar, e graças a Deus vocês estão cuidando bem deles. Continue assim, são pessoas especiais no reino de Deus, pessoas especiais para nós também. Então, fica a minha gratidão à igreja, ao pastor Flávio pela confiança, e também o privilégio de poder celebrar com vocês uma data tão magnífica. 67 anos é tempo bom já, né? Mas com toda segurança, nós temos muitos desafios a viver como cristãos, cristãs, e Deus vai continuar desafiando você ao crescimento contínuo na fé, no discipulado, no aperfeiçoamento dos santos. E seguramente muitos outros desafios virão à sua vida, porque nós temos um alvo: ser como Jesus. E o nosso alvo é alto. O nosso alvo é de extrema excelência, mas nós podemos chegar perto, porque nós vamos viver bem pertinho. Nosso Deus é pertinho. Então, vamos treinando por aqui. Vamos sofrendo o aperfeiçoamento, a santificação, porque um dia nós viveremos diante do Santo dos Santos, o Deus Trino, o Deus a quem servimos. Então, fica a minha palavra de gratidão e também palavra de desafio para vocês perseverem no Evangelho. Estamos em época de fragilização do Evangelho. Tem Evangelho de todo gosto aí, viu, gente? Tem Evangelho fácil, tem Evangelho mais fácil, tem Evangelho super fácil. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho não é nenhuma dessas propostas que eu acabei de mencionar. O Evangelho é um projeto de vida de excelência. E nenhum alvo de excelência pode ser encontrado ou alcançado se não for através de muito trabalho, esforço e também através de um desejo profundo que sempre vai nos levar para além daquilo que pensamos ou pedimos. Então, perseverem no Evangelho. Não abram mão do santo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Bem, estou em Campo Grande e à disposição de vocês. Quando passarem por lá, capital do Mato Grosso do Sul, a Quarta Igreja Batista fica bem no centro da cidade. Vou dar uma referência para vocês que você nunca vai esquecer. Chegando lá em Campo Grande, você pergunta: onde que é a Catedral da Universal do Reino de Deus? Não é uma catedral qualquer, vocês não estão entendendo. É uma mega catedral. Todo mundo em Campo Grande sabe onde é. Mas não é lá não, é na quadra de trás. É a Quarta Igreja Batista. Você vai chegar bem pertinho se você conseguir essa referência da Catedral do Universal de Campo Grande. E o templo da Quarta Igreja fica na quadra de trás. Aquele grande templo que também serve ao nosso Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 5. Esse capítulo, para mim, é um capítulo muito especial. É um capítulo muito revelador de quem é Jesus. Para mim, esse capítulo sintetiza a grandeza do poder de Jesus. Esse capítulo resume, através de 3 episódios, de 3 experiências impactantes, o que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Seja qual for a condição desse ser humano, Jesus tem poder de mudar, de transformar, de salvar. Jesus tem poder de curar. Jesus tem poder para ressuscitar.
Essa noite é uma noite que Deus te trouxe aqui para você compreender de maneira mais clara, pelo poder do Espírito Santo de Deus, quem é Jesus e o poder que Ele tem para salvar, transformar vidas, a minha e a sua. Tem muitas pessoas que julgam que Jesus viveu há 2000 e poucos anos atrás, que o seu poder não tem sentido hoje. Mas eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus que viveu historicamente há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, foi exaltado até os céus e vivo, sentado à direita de Deus, governa a nossa história. Então tudo que for dito aqui, que foi feito no passado, pode ser feito hoje, porque o mesmo Cristo vivo está conosco no seu Espírito Santo. E nesta noite eu quero partilhar com vocês essas 3 histórias, 3 personagens bastante peculiares, aonde Jesus Cristo nos encontra e de maneira muito direta, objetiva, age impactando as suas vidas, transformando-as de maneira intensa e profunda. E eu quero dizer para você que esse Cristo está aqui, através do poder do seu Espírito Santo, através da memória do seu Evangelho, para dizer para você que você pode ter esse encontro impactante hoje à noite, porque quando a gente encontra o poder de Jesus, a gente não volta igual. A gente não consegue mais ser igual. Nós temos orado, vocês, eu, para que essa noite seja a noite de salvação, como aquele dia de Marcos 5 foi a noite para a salvação de tantas pessoas. Então vamos ver a primeira história, que está entre os versos 1 e 20 desse texto. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio de tumbas, sepulcros. Ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E em seu descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos, ferindo-se com pedra. Ao ver Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele o permitiu. Os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2000, se arrojou no precipício abaixo, e se afogavam no mar. E os que apacentavam fugiram, e contaram o fato na cidade, nos campos, e as pessoas acorreram ao ver o que havia acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo. Aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. E começaram então a pedir-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que foi endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus,
anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu, começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Queridos irmãos e irmãs, uma história por demais conhecida, a história de um rapaz, de um homem, e este homem com uma biografia terrível. A biografia deste homem descreve alguém em tormento, uma vida, me permita usar um adjetivo que não é bom, desgraçada, uma vida sem paz, uma vida completamente destruída, uma indignidade humana profunda, alguém que não conseguia morar com a sua própria família, alguém que não conseguia conviver com amigos, alguém que não conseguia ter um trato social mínimo, alguém que as pessoas, para tentar controlar, prendiam com cordas e grilhões, como diz o texto, ferros, algemas. Mas ele era tão indócil, e o que estava na sua vida era tão maior do que a força humana, que o texto diz que ele conseguia se livrar dessas dinâmicas, dessas prisões. Irmãos e irmãs, esse texto nos fala de algum ser humano em extrema indignidade, um ser humano que vivia uma vida desumanizada por causa de decisões que ele havia tomado. Queridos irmãos e irmãs, nenhuma pessoa fica possessa por espíritos imundos, malignos, se não fizer um acordo com essas divindades. Nenhum ser humano fica possesso de maneira tão cruel se ele ou seus pais não fizeram um pacto espiritual com entidades espirituais malignas. Portanto, a biografia desse jovem deixa marcado também que nós tomamos decisões equivocadas às vezes nas nossas vidas. E às vezes em busca de sucesso, às vezes em busca de cura, às vezes em busca de soluções para nossas vidas, a gente toma decisões equivocadas buscando em outras religiões, em outros pactos religiosos, até sem saber a profundidade de todos eles. A gente é capaz de buscar relacionamento com poderes malignos, buscando cura com espiritualidade, na verdade com idolatria, na verdade com a obra do diabo. Aquele jovem, queridos, queridas, estava naquela situação porque ele ou seus pais, ou os dois, fizeram uma decisão no passado de abrir a sua vida para potestades espirituais ocuparem espaço na sua história. Queridos irmãos e irmãs, seres humanos fazem isso. Você certamente conhece algumas pessoas que já fizeram essa decisão. Estou doente, vou procurar qualquer solução, até cirurgia espiritual tem gente que procura. Tem gente que procura contatos com espíritos, com benzedores, benzedoras, com entidades religiosas, e vão fazendo pactos espirituais para tentar se livrar de problemas de saúde, ou às vezes emocionais, e vão fazendo pactos, vão abrindo brechas na sua vida. Mas irmãos e irmãs, infelizmente o caminho de quem toma essa decisão é abrir sua vida para entidades malignas que não têm interesse nenhum em construir a vida de ninguém, mas tão somente de destruí-las através do pecado. E muitas vezes podem ser possuídas, levando a extremos, como essa experiência tão triste que acabamos de ler do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, esse jovem estava naquele quadro, possuído por muitos demônios, porque diz o Evangelho que ele, ao ser perguntado quem era o espírito que possuía aquele rapaz, ele disse legião, por conta
da realidade de serem muitas as entidades espirituais que estavam possuindo o corpo daquele jovem, levando-o à extrema indignidade, levando-o à perda completa da sua vida, vendo passar os anos vivendo no cemitério, morando entre túmulos, completamente insano por causa da operação do mal na sua vida, na sua mente, no seu coração. Queridos irmãos e irmãs, mas Jesus passou por aquela região. E quando Jesus passava, ele veio pedir para não ser incomodado. As entidades espirituais sabiam quem era Jesus e chegaram perto de Jesus falando: por favor, não incomoda a gente, deixa a gente numa boa. Só que Jesus não podia deixar o diabo e seus anjos numa boa. Jesus não podia deixar o maligno tomando conta de uma vida que ele amava, pelo qual ele veio ao mundo para salvar. Jesus então, por sua autoridade, ordena aquela legião que o deixasse, e o texto nos conta que essa legião sai do corpo e precipita 2.000 cabeças de porcos pelo abismo ao mar. Queridos irmãos e irmãs, a malignidade tem agido na vida humana. Infelizmente, os seres humanos têm buscado soluções na procura de recursos espirituais com o mal. Estamos em ano de eleição, tem muitos candidatos que buscam esse recurso. Temos pessoas que no seu desespero vão buscar soluções nesses espaços religiosos, sem perceber que estão trazendo para si grilhões, prisões, impedimentos, escravidão espiritual para toda. Mas, queridos, Jesus Cristo tem poder de impactar essas vidas. Jesus Cristo tem poder para libertar pessoas que estão sendo oprimidas ou até mesmo possuídas pelo diabo ou por qualquer entidade maligna. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui uma realidade triste, dura. E aquele jovem indigente, um homem que não tem casa, um homem que mora no cemitério, um homem que não tem relacionamento social, porque ninguém quer chegar perto dele porque ele é meio doido. Quando chega perto de Jesus, e quando Jesus, pela sua autoridade, impedra a bênção, determinando a libertação daquele jovem, o texto nos diz que tudo mudou. Nós percebemos na narrativa, queridos irmãos e irmãs, que quando as pessoas que ficaram atemorizadas com tudo que aconteceu, quando voltaram, diz o verso 15, viram aquele que era endemoniado sentado, vestido, em perfeito juízo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando Jesus toca a história de alguém, ele liberta dos poderes malignos. O sangue de Jesus tem poder para libertar pessoas do mal. Bem, irmãos e irmãs, você pode estar falando isso na realidade minha, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas certamente pessoas estão aí escravizadas por poderes demoníacos, carecendo do poder de Jesus que liberta. E só o nome de Jesus liberta. Presta atenção, essa igreja não tem poder para libertar ninguém. Mas Jesus tem poder para libertar. Indigentes, pessoas que estão vivendo aí completamente dessocializadas. Eu sempre que passo por esses andarilhos, eu penso nesse jovem na região de Gadara.
Vocês já pararam para conversar com esses andarilhos? Eu já. Por que Deus os ama como amava aquele jovem? Irmãos, eles não falam coisa com coisa no início. Eles não conseguem se relacionar, não conseguem olhar nos seus olhos. Alguns forte tendência psiquiátrica, mas alguns estão assim, indigentes, porque estão presos espiritualmente, possuídos espiritualmente, aprisionados espiritualmente. Mas o mesmo Jesus que libertou o rapaz enganado pode libertar pessoas do poder do mal. Eu prestei o serviço militar obrigatório entre 86 e 87 na cidade de Macaé, na cidade natal, e eu havia estudado com um rapaz da primeira à quarta série, né? Antigamente a gente chamava assim, né? Um ensino bem básico, bem fundamental lá, e encontrei com ele lá na fila do exército, meu amigo. E servimos durante o tempo obrigatório, eu e ele, mas Deus me colocou ao lado dele para falar de Jesus, porque ele havia tomado decisões bastante difíceis na sua existência. Eu era um menino, eu era um jovem, tinha acabado de completar 18 anos. Você pode falar, o que um jovem de 18 anos pode fazer para ajudar alguém que estava vivendo com possessões malignas na sua história? Aí a pergunta que eu te faço, o que um jovem de 18 anos do outro lado está fazendo com possessão demoníaca? É porque ele tomou decisões de abrir sua vida para uma religiosidade. Essa religiosidade colocou em contato com os demônios e ele ficava possuído por esses demônios. Irmãos, Deus me colocou ao lado dele para eu pregar o Evangelho de Jesus, para que Jesus pudesse libertá-lo. E o dia que meu amigo foi batizado, eu fiquei muito feliz, porque Jesus o havia libertado. Jesus pode libertar pessoas que estão vivendo na dificuldade da vida por conta dos poderes espirituais, por causa da malignidade que atrapalha a vida humana, que retira a dignidade humana. Aquele rapaz, queridos, queridas, ele estava envolvido numa série de problemas, estava usando todo tipo de drogas que você possa imaginar, estava envolvido com sexualidade degenerada, tudo por conta das decisões espirituais que ele havia tomado. Mas quando ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele foi liberto. E tudo aquilo que ele fazia não fazia mais sentido para ele. Como esse jovem, depois que Jesus tocou, impactou sua vida, ele voltou a ficar sentado, vestido, em perfeito juízo de dignidade. Queridos irmãos e irmãs, Jesus tem um poder que impacta pessoas, que transforma pessoas, que muda as pessoas por dentro e que as faz pessoas melhores por causa do amor de Deus, por causa do poder de Deus. A segunda biografia, a segunda história que nós temos nesse texto, está na continuidade da narrativa, a partir do verso 21, chegando até o verso número 34. E encontramos assim: Jesus, atravessando de barco para o outro lado do lago de Genezaré, encontrou uma numerosa multidão e ele se deteve ali à beira do mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu aos seus pés, rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filha está morrendo, vem, impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos,
tendo gasto tudo que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: ela cria assim, se ao menos trocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. Ela sentiu no corpo que estava curada da sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram: vês a multidão te cumprir e ainda perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. E então a mulher, amedrontada, trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade e disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fique curada desse seu. Queridos irmãos e irmãs, a segunda história dessa mulher que há 12 anos estava doente. 12 anos doente, uma doença que não era simples. Ela sofria de uma hemorragia muito intensa, um corrimento feminino, que causava sérios problemas à sua saúde física, mas sobretudo lhe causava um grande problema socio-religioso. Naquela cultura, a cultura israelita, todo sangramento era visto como impureza. Logo, ela não poderia pegar um filho no colo, porque ia contaminar seu filho. Logo, não poderia dormir com seu marido na mesma cama, porque ia contaminar seu marido. Logo, não poderia ter um prazer sexual com seu marido, porque era considerado impureza. Não poderia abraçar sua amiga, porque o abraço à amiga tornaria a amiga impura. Imagine, irmãs, vocês conseguem imaginar melhor do que nós, ser privado de todos os afetos, ser privado de todo tipo de carinho, ser privado de qualquer tipo de relacionamento físico, íntimo com pessoas que você ama por causa dessa doença. Imagina você passando isso 2 meses. Agora imagina você passando isso 12 anos. Vendo seu filho crescer no colo de outro. Vendo seu marido sem poder ter relação com ele. Amando-o profundamente. Imagina. Era uma mulher que estava vendo a vida escorrendo pelo vão dos dedos, E o texto diz que não era do tipo acomodada, não. Diz que ela lutou, procurou os médicos, procurou o tratamento. Vocês repararam no verso número 26? Diz que ela já tinha passado pela mão de vários médicos, mas sem resultado. Eu imagino, queridos irmãos e irmãs, o desespero daquela mulher. Imagino o quanto lhe custava aquela enfermidade. Imagino o quanto ela queria ver alterada a sua história. Imagina o quanto ela precisava, ao ponto dela ter uma ideia louca, mas uma ideia de fé. Se eu tocar no manto dele, eu vou ficar boa. Irmãos e irmãs, essa é uma declaração de fé das mais loucas, mas é uma declaração de fé que fez aquela mulher ficar curada. Porque ela creu que Jesus tinha poder de mudar a sua vida. Jesus tinha poder de mudar o seu quadro de saúde. Jesus tinha poder para restaurar a sua vida pessoal. Ela ia poder voltar a beijar seu marido, abraçar o seu filho, sair com suas amigas, deitar na cama com seu esposo. Ela poderia voltar a ter uma vida comum, voltar a ir ao templo, que também não poderia ir ao culto, porque ela seria considerada impura. Irmãos e irmãs, aquela mulher teve uma brilhante ideia. Eu vou crer que Jesus vai mudar a minha vida. E eu não vou falar para ninguém. Vou furtivamente por entre a multidão e vou encostar só na ponta do manto dele, porque eu vou ficar curada.
Irmãos e irmãs, essa mulher, diz o texto, que havia perdido tudo com o tratamento de saúde. Você já viu pessoas que gastam tudo que tem com tratamento de saúde? Eu conheço muita gente. Na ânsia de ficar bom, na ânsia de ficar boa, paga consultas caríssimas, paga exames caríssimos, né? Se submete a procedimentos médicos também caríssimos, e nem sempre dá o resultado esperado. Irmãos, aquela mulher era uma mulher empobrecida. Ela não nasceu pobre, ela tinha recursos, mas ela perdeu todos os seus recursos tentando resolver sua vida do jeito humano. Ela buscou solução para a sua vida do jeito correto da humanidade. Eu estou doente, quem eu procuro? Médico. Se eu tenho dinheiro, eu vou gastar na recuperação da minha saúde. Pensamento humano comum. Eu e você fazemos assim. E ela foi perdendo. Vendeu o carro, desculpa, ela não tinha carro. Vendeu a mula, vendeu a carroça. Deve ter vendido a carroça primeiro, para depois vender a mula. E ela foi se dispondo de todo o seu patrimônio, de todo o seu bem, em busca da resolução do seu problema, em busca da mudança da sua vida. Até que um dia ela teve uma notícia, ouviu falar, tem um homem por aí, dizem que ele é o Filho de Deus e que ele cura, que ele muda pessoas. Pessoas que encontram com ele têm um impacto na sua vida tão transformador que eles são plenamente modificados. Queridos irmãos e irmãs, essa mulher foi no meio da multidão, tocou em Jesus e recebeu a palavra do Senhor no verso de número 34. Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse seu mal. Irmãos, irmãs, pessoas que desejam um encontro com Jesus, pessoas que reconhecem quem Jesus é, têm a vida transformada, têm a vida alterada pelo poder do nome de Jesus. É interessante perceber como que as pessoas se envolvem em soluções para a sua vida sem considerar Deus. É interessante como a gente se envolve na resolução dos nossos problemas confiando no que a gente tem, confiando no que a gente pode. E muitas vezes a gente acha que o último recurso é Deus. Quero te dar um conselho: que Deus seja o seu primeiro recurso. Busque em Deus, busque no poder de Jesus, que Ele pode mudar sua história, como mudou dessa mulher que tinha uma grave doença, não conseguia cura de maneira humana, clínica, mas tocando no manto de Jesus, com fé, teve sua vida transformada. Bem, Jesus tem um poder que impacta pessoas sem esperança. Jesus tem um poder que faz as pessoas que não têm mais visão de como resolver a sua vida, e as pessoas encontram Jesus, olham para Jesus, sabem sobre Jesus e falam: eu vou dar essa chance para mim, eu vou buscar essa oportunidade para mim, eu vou tocar em Jesus. E quando toca em Jesus, o que acontece com elas? O que aconteceu com essa mulher? Sua vida é transformada. Perdi tudo que eu tinha, pastor. Tenho ouvido muito isso no meu gabinete. Gastei todo o meu recurso para cuidar do meu filho, para cuidar da minha esposa. Minha última esperança é o Senhor. O Senhor Deus, não eu, porque eu não posso fazer nada. Queridos irmãos e irmãs, Deus precisa ser nossa esperança, nosso primeiro recurso, porque Deus é o único que tem poder para mudar de maneira consistente a vida de uma pessoa e dar para ela uma experiência tão impactante de mudança, de profunda transformação interna, para a vitória permanente pelo poder do seu próprio nome.
A terceira história, nós já começamos a ler, que é a história de Jairo e a sua filha. O texto diz que quando Jesus voltou lá da Gadara, na verdade do oeste para o leste, né? Quando ele estava do leste para o oeste, perdão, quando ele saiu de Gadara, atravessou o lago de Genezaré para a direção oposta, Cafarnaum, Nazaré, ele encontra Jairo, então, naquele lugar, um homem muito importante. Diz o texto, no verso de número 22, que Jairo era um dos chefes da sinagoga. Sabe o que representa isso na nossa sociedade hoje? É o presidente da Câmara dos Vereadores, numa cidade como essa. Jairo não era uma pessoa como aquele indigente que estava no cemitério do outro lado. Jairo também não era uma pessoa empobrecida como aquela mulher que tinha perdido tudo no tratamento de saúde. Jairo era o cara da região. Ele era uma espécie de líder político e ao mesmo tempo um líder religioso e ao mesmo tempo um líder mobilizador das pessoas do seu povo. Era alguém que lutava pelo bem das pessoas. E Jairo estava passando por um problema crônico. Gente, quer acabar com um pai é ver um filho doente, né? Você quer ver um pai e uma mãe abatidos? É só você perceber se os filhos estão correndo risco de morte. Parece que o mundo acaba, parece que abre um buraco no chão. Era esse o sentimento de Jairo. Jairo engoliu todo o orgulho de um líder político. Jairo engoliu todo o orgulho de um líder religioso. Jairo engoliu todo o orgulho que ele possuía das suas condições mobilizadoras e foi encontrar Jesus, que estava descendo num barquinho lá no lago. Enfrentou uma multidão, cortou uma multidão. Chegou: Senhor, vem ver minha filha, porque eu sei que se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai ficar curada e vai viver. Porque o que eu saí de casa, minha filha está morrendo. Queridos irmãos e irmãs, os versos 35 e seguintes nos diz que naquela caminhada de Jesus até a casa de Jairo, ele encontrou a mulher, fez aquela pausa, mas no verso 35 diz que enquanto ele ainda falava com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha morreu. Irmãos, eu imagino o desespero de Jairo. Imagina aquele pai andando de um lado para o outro assim, sabe? Sem saber o que fazer da vida, igual barata tonta. Eu fico imaginando o sentimento daquele homem, tipo assim: se Jesus tivesse corrido, se não tivesse tanta gente aqui com a gente, se ele não tivesse parado para falar com essa mulher, eu imagino que ele poderia ter todos esses pensamentos como eu e você. Mas eu acredito que o desespero tomou conta do peito dele, com aquela notícia: sua filha está morta. Então para de perturbar Jesus, deixa ele ir, diz o verso 35. E Jesus fala para Jairo, quando ouviu aquela palavra que acabara de ser pronunciada: Jairo, não temas, crê somente. Jairo acabou de ter uma notícia. Qual é a notícia? Sua filha morreu. Deixa Jesus aí, não vai ter jeito mais para sua filha. Chegou o diagnóstico é sem esperança, fim da linha, acabou. Jesus olha para Jairo e fala uma frase. Você pode repetir comigo? Não temas, crê somente. Dá para repetir de novo? Não temas, crê somente. Você já imaginou ouvir uma frase dessa, sabendo que sua filha acabou de morrer? O que você ia falar? Você está doido, Jesus? Está querendo alimentar a esperança? O senhor não tem consciência da dor que eu estou sentindo? Não é assim que a gente sente? Mas Jesus falou para ele: Jairo, não temas, crê somente. E diz o verso 37, que não permitiu que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago.
Chegaram à casa do chefe da sinagoga e logo viu um alvoroço. Muita gente chorando, clamando em alta voz. Provavelmente a família desesperada com a morte da menina, ou provavelmente as carpideiras profissionais que já estavam lá chorando, né, pagas para chorar no enterro da menina. Ele era um homem muito importante, então ele provavelmente poderia estar passando por esse cerimonial daquela cultura. Mas o texto vai dizer no verso 39 que Jesus, entrando, disse: por que este alvoroço? Por que vocês estão chorando tanto? A criança não morreu, ela só está dormindo. E o texto no verso número 40 diz: e começaram a caçoar dele. Começaram a rir de Jesus. Começaram a falar: esse cara é doido. Esse é um daqueles fanáticos, desses religiosos fanáticos. Esse indivíduo não está muito bem na cabeça. E começaram a falar que Jesus não sabia muito bem o que ele estava falando, e também que ele não sabia muito bem o que estava fazendo. Julgaram-no provavelmente como alguém que não tinha condição de reverter aquele quadro, e começaram a fazer piada de Jesus. Então Jesus ordenou que todos saíssem, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. E tomou a mão da menina e disse: Talita, cum, menina, levanta, menina. E no mesmo instante, a menina se levantou e andava, porque tinha 12 anos. Você conhece que menina de 12 anos fica parada? Difícil, né? Só essas minhas gatinhas aqui, ó, conseguem ficar paradas esse tempo todo, cheio de energia. E Jesus fala: menina, levanta, levanta. E a menina que estava morta levantou. Ontem e hoje nós vimos que Jesus tocou num caixão e um jovem levantou. E agora uma menina de 12 anos, com laudo de morte, correndo pela casa. E diz o verso de número 42 que todo mundo ficou espantado. Todo mundo com o queixo caído, com aquela cara de bobo, né? Não é que ele estava certo? Não é que ele sabia o que estava fazendo? Queridos irmãos e irmãs, Jesus tem um poder que impacta famílias em experiências de morte. Você às vezes pode olhar para um quadro na sua casa e falar: isso não tem mais jeito. Você pode olhar para o vídeo de um filho, de uma filha e falar: não, isso não tem jeito. Olha, eu tenho todo o dinheiro do mundo e não consigo evitar isso. Eu sou bem de vida, estou muito bem estruturado, eu tenho uma carreira política sólida, ou eu tenho uma vida economicamente sólida, e eu quero dizer que não tem aonde recorrer, não tem a quem recorrer. Eu quero dizer para você que se você recorrer a Jesus, Ele pode salvar e mudar o quadro da sua vida, pode mudar o quadro da sua casa, pode transformar a sua história, porque Jesus tem poder de mudar pessoas. Jesus tem poder de restaurar a saúde, Jesus tem poder de restaurar a vida, Jesus tem poder de restaurar a sanidade, Jesus tem poder de restaurar a condição humana na sua maior potencialidade, porque Jesus é Senhor da vida. Você crê nisso? Eu comecei nessa noite falando que essa história ocorreu há mais de 2.000 anos atrás. Esses três encontros aconteceram há mais de 2.000 anos atrás. Mas disse também que o mesmo Espírito que operou lá, opera hoje aqui. Da mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo poder. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê nisso? Se você está numa situação assim, não sei se eu creio, não sei se eu não creio, né? Será que eu vou crer nisso? Será que eu vou conseguir acreditar nesse negócio? Eu vou falar o que Jesus falou para Jairo: não temas, creia somente.
Eu vou falar o que aquela mulher planejou quando estava com um problema sério. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, minha vida vai mudar. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, mas é a segurança de que Deus está agindo para mudar a nossa história. Eu quero desafiar você, meu querido, minha querida, que veio à casa de Deus nessa noite, talvez com algum problema. E talvez o problema maior seja de crer no poder de Jesus. Eu quero dizer para você que esse mesmo Cristo que agiu no passado, age hoje porque mudou a minha vida. Mudou a minha história. Mudou a vida do meu amigo lá no quartel. Mudou a vida de tantos aqui, que vocês conhecem e sabem. Jesus tem poder de mudar pessoas indignas, pessoas completamente desumanizadas, colocadas como indigentes, como pessoas malditas. Jesus tem poder para mudar suas vidas, porque Jesus mudou a vida daquele jovem endemoniado lá. Jesus tem poder para mudar pessoas que estão com problema de saúde. Jesus tem poder para isso. Nem sempre Ele faz do nosso jeito, no nosso tempo, mas Jesus tem poder para fazer. Jesus tem poder para mudar a sua casa, a sua família, a história da sua família, como mudou a história da família de Jairo. Porque Jesus salva uma família que crê no seu nome. Queridos, eu quero fazer um convite para você, um convite de fé. Quero fazer para você um desafio de fé, um desafio no bom sentido. Eu quero que você tome a decisão daquela mulher falando: olha, eu estou com um problema, eu vou até Jesus, porque Jesus pode mudar a minha história. Ou se você fala como Jairo, que já não tinha muita esperança por causa das notícias ruins, por causa dos laudos definitivos, fale como Jesus, ouça Jesus falando para você: não temas, crê em mim. Eu quero fazer você tomar uma decisão de fé nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. E quero fazer você tomar uma decisão de fé falando: Jesus, eu quero e eu confio no seu nome, e eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, e eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, porque eu tenho visto o que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas. Eu tenho visto o que o Senhor fez lá no passado. Eu tenho visto o que o Senhor tem feito no presente. E eu quero confiar no teu nome. E eu quero descansar no seu poder. E eu quero falar do Senhor. E eu quero crer no poder do seu nome. E eu quero crer no poder de libertação, de cura, de transformação da minha história. Se você está ouvindo as palavras do Evangelho nessa noite, foi tocado ou tocada pelo Espírito Santo de Deus, e quer falar para Jesus assim: Jesus, eu quero crer, eu creio no poder do teu nome, eu creio que o Senhor pode me livrar de todas as potestades malignas, eu creio que o Senhor pode me libertar de enfermidades, de situações crônicas, de indignidades. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha casa, a história da minha casa. E confiado no poder do teu nome, eu quero tomar um passo de fé e quero dizer diante de todas as pessoas aqui que eu vou entregar minha vida para o Senhor, para o Senhor fazer a mudança que precisa. Então, se você quer, eu vou pedir que você levante sua mão, e ao levantá-la, eu vou pedir que você venha aqui à frente. Então eu volto a repetir. Você quer dizer para Jesus: Jesus, eu creio no poder do teu nome. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Na galeria?
Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém quer falar: Jesus, eu quero esse poder na minha vida. Eu quero ser tocado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você, meus meninos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.